Olá, sonhadores e sonhadoras, tudo bem com vocês? Aqui com vocês, Regiane, a sonhadora. Para quem ainda não me conhece, para quem está vindo aqui a primeira vez, muito prazer e seja sempre muito bem-vindo. Vou deixar aqui um vídeo, gente, para vocês darem uma olhadinha, falando sobre a hiperatividade no âmbito familiar e escolar, tá? É uma entrevista que eu fiz ontem, foi ao vivo, na TV, em Fox TV. Foi ao vivo pelo Facebook e Instagram com o apresentador Denis Rocha, tá? Então, espero que vocês gostem. Aproveitem e curtam o meu canal, se inscrevam e clique no sininho das notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que virão, tá bom? Então, abração, tudo de bom e tchau! Volta! E já conosco a nossa entrevistada de hoje, a professora Regiane Carvalho, a sonhadora. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco hoje aqui. Eu que agradeço, estou muito satisfeita de poder ser entrevistada por você. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Pois é. Nós vamos aqui no começo do nosso bate-papo, aqui no começo do programa, já dar um abraço também às pessoas que estão conosco, né? Está conosco aqui, deixa eu ver, Remédios Oliveira, Dedé Costa, Adriana Gomes está dando boa noite, ela está em Brasília assistindo a Infocus, né? O Kleber Lima também está conosco, Zanato Dias está acompanhando o nosso programa. A Adriana Gomes está dizendo: Denis, estamos aguardando ansiosos a participação da professora Regiane Carvalho, a sonhadora. Que coisa boa, já está conosco aqui, né? Ela está parabenizando pela frase. A Regiane Albuquerque, grande comunicadora, grande locutora, também está conosco. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. O Neto Teles, que está em Bom Princípio acompanhando o nosso programa, está mandando aqui um abraço. Deixa eu ver aqui quem mais está falando conosco. Oi, Denis, boa noite, amigo. É o Márcio Borges, está acompanhando aqui o nosso programa. Gente, muito obrigado pelo carinho e a gente começa conversando com a professora Regiane Carvalho. Professora, por que a sonhadora? Que frase tão impactante é essa? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Denis, a sonhadora, em primeiro lugar, porque eu me considero uma pessoa que eu sonho muito. Durante o dia, aqueles sonhos que a gente tem que colocar como meta e lutar, não é? Para realizar. E também tem a questão de eu sonhar à noite. Muitas vezes dos meus sonhos, eu como adoro escrever, eu sempre escrevo algo relacionado ao sonho. Então, envolve tanto o sonho acordado quanto o sonho dormindo. Há quanto tempo já leciona? Há quanto tempo a senhora é professora? Já há 7 anos, até esqueci, gente. Tá em 2011, né? Terminei, já concluí, já comecei, né, a ministrar aulas. Muito bem. Como é que surgiu a ideia do livro? E por que você escolheu um tema que quase ninguém fala e que muitas vezes se fala, não se tem tanto conhecimento, como é a questão da hiperatividade? Isso, então. A princípio, este não é o primeiro livro, é o primeiro livro publicado, porém não o que eu escrevi. A senhora pode mostrar, né? O livro, né? Certo. Ele traz o tema Meu Pequeno Hiper, Atividade à Tona. Certo. Né? Então... Esse não é o seu primeiro? Não. Né? Só que, como você diz, esse assunto ele não é tão abordado. Sim. Né? Então, os primeiros livros que eu fiz, estão guardados, esperando uma outra oportunidade. Então, eu preferi trazer esse à tona, inclusive tem na capa, né, à tona, porque no nosso Brasil nós temos muito hiperativos. As pessoas não imaginam a quantidade, né? Professora, o que é a hiperatividade? Então, a hiperatividade, há alguns autores que eles eles conceituam como uma doença crônica. Só que eu não gosto muito desse conceito de doença crônica, né? Sim. Então, eu prefiro aqueles que dizem que é um transtorno neurobiológico, né? Sim. Que é de causa genética. Não pode ser considerada uma patologia.
Ou a senhora que não gosta de tratar o assunto como se fosse uma patologia? Não, assim, eu penso assim, eu posso estar enganada, né? Porque eu quero frisar que aqui o que eu for comentar são assuntos que a gente estuda, vai estudando no dia a dia, mas assim, quem pode falar mais sobre isso são psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, que eles estudam mais profundamente, né? Então, assim, a meu ver, uma doença é aquilo que você toma um remédio e você fica curada ali, não é? Sim. Mesmo que dure algum tempo, mas você pode chegar à cura, né? E a hiperatividade é uma coisa longínqua, vamos assim dizer, né? Porque não é só a questão de você tomar remédio e pronto, a criança tomou remédio e ficou curada. Sim. Não é bem assim, não é? Então é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder sua... Claro. Você acha que a senhora coloca aqui como TDAH, não é? Isso. Você acha que essa situação acontece mais com os meninos, mais com as meninas, ou a probabilidade é igual para ambos? Por exemplo, o seu livro é todo voltado, né? E eu queria até que antes da gente responder essa questão, o seu livro ele é voltado mais para que público? Tipo os pais, as pessoas que convivem e até quem não convive com crianças assim? Exatamente. Em especial a professores, né, aos pais, porque lidam diretamente todos os dias. Sim. Mas os professores também lidam com as crianças todos os dias, né? Verdade. Então, é uma grande quantidade de horas que as crianças passam quando não estão com os pais, estão com os professores. Então, eu acho assim, de fundamental importância que os professores adentrem nesse assunto. Sim. Para poder conhecer melhor o que é a hiperatividade, como agir com as crianças, porque infelizmente nem sempre todos entendem o assunto, não sabem como lidar com a criança em sala de aula. O conteúdo... Desculpa. Pois não, o conteúdo do livro é fácil de ser compreendido. De que forma a senhora escreveu sobre esse assunto? Então, o livro foi colocado em forma de um romance, porque eu achei a forma mais fácil de explicar, de mostrar, não é? Tantas características, as coisas, como acontece. Certo. Então, eu achei uma forma mais fácil. Com relação ao TDAH, para quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando você me perguntou se há mais meninos ou, sim, né, a probabilidade está igual para ambos. Não. Há algum tempo atrás, quando eu estava estudando sobre esse assunto, a probabilidade era de 3 meninos para uma menina hiperativa, né? Com TDAH. Três meninos. A cada 3 meninos, uma menina tinha o TDAH. Hoje eu já procurei novamente, porque a gente vê que as coisas vão mudando, né? Então, eu já procurei novamente, já vi pesquisas que tem 5 meninos para cada menina. Então, assim, sempre a probabilidade é maior para os meninos, né? Há a questão da diferença entre o menino e a menina, na questão do TDAH. Sim. Porque, geralmente, o menino, ele tem mais a questão da inquietação, né? Tem o déficit de atenção, né? E, assim, a menina... geralmente ocorre mais o déficit de atenção. Então, o menino tem também a questão da impulsividade. Há uma diferença, então. Há uma diferença, então, né? Diante da pesquisa que a senhora fez para fazer o livro, a senhora percebe isso, né, que acontece... Essa diferença. Essa diferença. Os meninos apresentam de uma forma e as meninas mais de outra. É claro que pode acontecer também de as meninas terem essas outras características, que é o déficit de atenção, a impulsividade, né? Sim. Que geralmente você vê que a gente observando mesmo no dia a dia, onde há criança, você observa que os meninos realmente têm aquela impulsividade, têm aquela inquietação, né? Como é que é isso que eu queria perguntar à senhora? Como é que o pai e a mãe percebem? Porque criança já é agitado por natureza. E como é que eu vou perceber isso? Como é que eu percebo que o meu filho, minha filha, o meu sobrinho está
é uma pessoa hiperativa? Isso. Então, essa é uma questão mesmo bem confusa, né? É uma questão que os pais têm que prestar atenção, até porque você vê que hoje em dia todas as crianças parecem que já nascem agitadas, Exato. não é? Mas assim, a criança hiperativa geralmente como eu digo, tem a questão da impulsividade, né? A inquietação, não para, porque a criança considerada normal, geralmente eu gosto de usar esse termo, a criança considerada normal, ela geralmente, ela corre, ela brinca, mas chega um momento que ela cansa, não é? Isso. Então, ela pode correr ali o dia todo, mas deu tal hora, ela sente aquele cansaço, você vê que aí às vezes os pais dizem assim, eita, correu tanto, mas agora dormiu. O hiperativo não, parece que quanto mais ele corre, mais ele quer correr, e ele brinca e pula, e chega à noite, e aí vem aquela questão da mãe querer descansar, e ele parece incansável. Nossa. Né? Então, é uma coisa assim mesmo, bem que... E tem a questão do déficit de atenção. Geralmente é observado nas escolas, né? Porque muitas crianças, hoje, tem aquela questão de celular, daquilo que tira a atenção da criança. Mas o hiperativo, praticamente tudo tira a atenção dele. Né? Então é muito difícil para uma professora, onde tem na sala de aula, como a gente sabe, nas escolas públicas, tem 30, 35 alunos, chegando até 40 às vezes, né? Então é meio complicado, aliás, é muito complicado para uma professora lidar com tantas crianças e entre elas uma criança hiperativa. Muito bem, eu quero aqui mandar um abraço para Graça Galeno, Luiz de Maria, Jair Araújo e Bernadette Guimarães, que estão acompanhando aqui o nosso programa ao vivo. Muito obrigado pelo carinho. A senhora coloca aqui Derek. Derek, desculpem. É um personagem que tem o TDAH e eu queria essas características retratadas ou relatadas dele. Como é que esse personagem transmite de uma forma bem especial, bem sutil, para que as pessoas possam entender, demonstra essas características? Então, como eu falei, eu tentei colocar ao máximo no personagem todas as características, né? Que no caso, a desatenção na escola, né? A irritabilidade, o hiperativo é uma criança que tem aquela irritabilidade mais aflorada, né? Então, o que acontece muitas vezes nas escolas, e quando os professores não sabem, e até os pais não sabem, que a criança tem aquele problema, porque acontece muito no Brasil, de pais terem filhos hiperativos, mas não sabem, né? Então, é assim. Então, existe uma gama de pessoas que convivem, a criança fica sem um tratamento por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. O número é grande, professora? É grande. No Brasil, foi feita uma pesquisa, e assim, eu não vou dizer exatamente, mas 9,3 mil crianças no Brasil têm o TDAH, né? 9,3 mil é muita criança. E isso não em todo o Brasil. Essa pesquisa foi feita em 18 estados, né? Ou seja, não foi feita em todo o Brasil. E tem essa grande, porque eu acho uma grande quantidade. Muito grande, realmente. Você que está acessando agora, nós estamos ao vivo pela Infocus TV, conversando com a professora Rejane Carvalho. Ela está falando sobre esse tema que você vê aí na tela, hiperatividade, tanto no âmbito familiar e escolar. Ela escreveu um livro, né, onde tem uma personagem chamada Derek, né? Eu acho que eu estou dizendo a palavra certa. Isso. Né? E ela traz a realidade da hiperatividade para dentro de um livro, numa linguagem poética até, para que as pessoas os pais possam entender, conhecer melhor os seus filhos e também os professores. Professora, existe no livro, o personagem ele fala, é citado como uma pessoa egocêntrica. Há uma realidade? A pessoa que é hiperativa, ele é egocêntrico? Em sua grande maioria, é egocêntrico. Então, às vezes os pais têm mais de um filho, né?
Mas, assim, o hiperativo, ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Sei. Então, mesmo ele tendo outros irmãos, parece assim, para ele não admite. A mãe, geralmente, os pais, quando compram um presente para um, compram para outro, não é isso? Sim. Então, para ele não aceita. Ele acha que tudo tem que ser dele. Então, né? no caso, é possessivo. Isso, Se torna tem, uma pessoa possessiva. de certa forma, Isso né? é perigoso se não for tratado, não for controlado, pode se tornar perigoso? Tipo, a pessoa chega a contrair um matrimônio, né? A pessoa chega digamos, ter inveja, ele passa a ter inveja, digamos, de outras coisas que os irmãos ou os companheiros da escola, enfim, corre esse risco? Olha, é aquela questão, né? Tem que haver o tratamento, né? E não abandonar, porque muitos pais, eles começam e em um determinado ponto eles abandonam. É como, eu vou citar um exemplo assim para se tornar mais fácil. Quando a pessoa sente uma determinada dor, o médico diz assim, olha, você vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas. Ela tomou o remédio, aquela dor passou. Eu não vou tomar mais porque eu melhorei. Sim. Não acontece muito isso, né? Então é isso, muitos pais, eles começam o tratamento quando acham que a criança não está bem, agora está bem, para o tratamento. O que acontece? Ela volta com todas aquelas características, com tudo, a agressividade, porque ele às vezes é um pouco agressivo, né? Então, volta tudo novamente, porque o remédio, a medicação que o médico passa, é exatamente para controlar, não é? Então, assim, eu vou tentar, se tiver algum médico aí, eu tiver errado em alguma coisa, pode até, né, interagir aqui com a gente. Com certeza. Não é? E corrigir. Mas assim, tem aquela questão dos neurônios. Nossos neurônios, as pessoas consideradas normais, você já viu aí em internet, em TV, que os neurônios é aquele movimento constante, não é? Exato. E o do hiperativo é várias vezes mais, né? Então, vamos dizer assim. Então, se a gente, uma pessoa que já é ativo, é por isso o nome hiperativo, porque a pessoa que é ativa, ele faz uma coisa aqui, outra ali, né? E ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, qual é o que não fica legal na questão da hiperatividade? Porque quando ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele nunca termina o que ele fez primeiro. Ele começa uma, para pelo caminho, aí ele já vai para outra atividade, para com aquilo e já vai para outra. Sim. Então ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nunca chega a concluir. Nada, né? Então isso aí é exatamente aí que complica na escola, né? Então na questão escolar já complica para a criança que é hiperativa, né? O aprendizado, tudo, né? Eu quero abraçar a Bernadette Guimarães, está acompanhando a gente, muito obrigado. O Ronaldo Bastos também diz, olha, estou aqui curtindo vocês. Muito obrigado. A Adriana Gomes diz o seguinte, isso é fato, por falta de conhecimentos, muitos pais têm convivido com esse drama dentro de seus lares. A busca de informações é muito importante. E aí eu pergunto, antes de chamar aqui o nosso break comercial, como é que os pais, eu acho que nós já tocamos nesse assunto, geralmente os pais lidam com a questão da hiperatividade, deixam pelo caminho, a senhora falava. Quais as dificuldades que as mães, pais, familiares enfrentam perante a sociedade? Porque é um drama. É um drama. É um drama. Com certeza. Como é que eu vou estar com meu filho? Eu não posso prendê-lo dentro de casa, não posso trancá-lo, porque ele precisa também interagir com outras pessoas. Mas quando o filho está diante da sociedade convivendo, os pais sofrem muito também com isso. Sofrem. E aí, sim. O que fazer, professor? É bem complicado, né? Primeiro, porque a criança hiperativa, como ela que eu falei que ela tem o caso dela ser egocêntrica, Sim. então, mesmo quando ela está brincando com outras crianças, ela quer que tudo seja do jeito dela. Eu não sei se você já viu criança que não aceita brincar do jeito de outras crianças, Sim. né? Então, ela tem essa questão, ela está lá em meio, ela gosta de estar em meio às outras crianças, porém ela não se adequa ao jeito das demais crianças. Tudo tem que ser do jeito dela. O brinquedo, se alguém diz eu quero esse, não, esse é meu, né? Então, assim, tudo tem que ser do jeito dela. Isso acontece também nas escolas, mesmo quando a gente, os professores muitas vezes observam
a questão um trabalho em grupo. Ele quer que seja do jeito dele. Porque em grupo cada um vai dar sua opinião. Sim. Mas ele acha que a dele é que tem que ser feita, né? Então é bem complicado. Pois é, para os pais há essa dificuldade, mas para ele também a Pra ele dificuldade também. é grande. Olha, porque as pessoas não vão abraçar todas as vezes, até porque há um desconhecimento muito grande com relação a isso. Não é? E as pessoas muitas vezes não vão entender, principalmente outras crianças, né? Isso. E aí? Né? Como eu digo, eu tive exemplos, quando eu fiz assim, essa pesquisa, aí eu ouvi alguns pais, né? Cada um dizia tanto com relação à escola, como com relação em casa. E o hiperativo, por exemplo, quando ele está na escola, quando o professor sabe e ele tem conhecimento do assunto, porque nem todo professor tem, Sim. infelizmente, né? Então o professor ele tenta ajudar da melhor forma. Por exemplo, o hiperativo, se ele já sabe que ele tem aquele déficit de atenção, o aluno não pode sentar lá nas últimas carteiras, porque tem muita gente à frente dele, né? Então ali, um derrubou uma borracha, ele tirou a atenção. Um bate, sabe que o menino já sabe como é, né? Na sala de aula. Um bateu o lápis na carteira, ele tirou a atenção. Um virou a folha, então tudo tira a atenção dele. Então o que acontece? É necessário que ele sente mais à frente, né? E já teve caso de mãe conversar comigo e dizer assim, professora, eu pedi para colocar, porque até os psicólogos, eles conversam, os psicopedagogas conversam com os pais e explicam, né? Então, eles são orientados. Aqueles que têm o acompanhamento, eles são orientados, né? Então, a mãe disse que pediu à professora para colocar o aluno mais à frente. E a professora disse que, desculpe o termo que eu vou dizer, né? Que tem mãe que é cheia de frescura. Né? Então, aquilo não é frescura, é uma necessidade. Né? Aquela mãe, aquela criança tem a necessidade de ficar um pouco mais à frente para evitar que ela tire a atenção de tudo. Como é que ela vai acompanhar o exercício? Eu coloco isso aqui. O Derek, na escola, a mãe dele reclama porque todo dia ele recebe reclamação. Todo dia a mãe recebe reclamação. E isso é uma coisa constante com pais que têm filho hiperativo em escolas públicas. Gente, quando eu falo assim, escolas públicas, é porque a gente sabe que a escola particular tem aquele algo a mais. Sim. Na escola particular tem o psicopedagogo, tem o psicólogo, que mesmo que não esteja lá todo dia, que eu não sei assim, eu não trabalho em escolas particulares, né? Mas assim, tem aquela orientação. Quando os pais chegam e dizem, olha, meu filho é hiperativo, então o psicopedagogo já sabe como orientar os pais, já sabe como orientar o professor. E na escola pública? Pois é uma das preocupações que deve ser. Por exemplo, a questão das libras, nós falamos em outros programas aqui, hoje já está bem presente, né, para que os surdos possam ser valorizados e etc. Né? Mas com relação à hiperatividade, o que se tem feito, né, na escola pública? Fica-se muito a desejar. Fica, né? Com certeza. Até por falta de informação do poder público com relação a essa não vou dizer doença, a esse problema, esse transtorno, né, que a pessoa passa. A Fafá Rocha está dizendo aqui, como despertou em você o interesse por estudar e escrever sobre esse tema? Nós vamos para um rápido intervalo.